que nós vimos ontem. Pois é, Guilherme. Pois é. Eu já nem sei mais o que fazer, Guilherme. Que você tem os casos assim, o pessoal que está respirando por aparelhos, aqueles que estão em coma induzido, aqueles que estão na UTI, os que estão no quarto, até chegar nos saudáveis, né? Então eu estou mais preocupado com esses que estão aí respirando por aparelhos, né? Que eu já não sei mais o que fazer. Sabe quando o paciente está morto e o médico fala, bom, vamos continuar operando, né? Não vai piorar. Muito bem. Então nós vamos correr os dois exercícios da aula número 54, tá? E vamos também passar para a aula 55, que é a primeira aula do caderno 8, que é aquela aula que trata sobre a Revolução Chinesa, tá? Que também faz parte do processo de descolonização e transformação, mas como é a China, né? A China, né? A China está super na moda, né? A China está gigantescona aí, nós vamos tudo virar chinês agora, então a China ela é tratada separadamente. Começando então pelos exercícios da aula número 54, caderno 7, que nós tivemos ontem. É esta aula aqui, ó. Descolonização afroasiática. Só tem dois exercícios. Um que fala sobre a descolonização da África, através de um poema, né, do Agostinho Neto, e outra que analisa uma charge, em que praticamente aí, todos os indianos eram Mahatma Gandhi. Não adiantava prender o Gandhi, já que a campanha dele, né, da não violência, etc., havia ganho as ruas. Bom, então esse poema do Agostinho Neto. O Agostinho Neto é um líder da descolonização angolana, tá? Vamos dar uma olhadinha. Voz do sangue. Palpitam-me os sons do batuque, os ritmos melancólicos do blue. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do soul. O negro da África, negros de todo o mundo, eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz. Os meus humildes ritmos, eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas de nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Muito bonito, né? Inclusive, tem um livro que vocês vão ser obrigados a ler, se já não leram, que é Mayombe, né? Que fala lá sobre a independência lá de Angola ou de Moçambique. Pepetela, né? O autor. Bem, então está aqui, né? Ele se refere ao ritmo negro do blues, ao bairro negro do Harlem, né? Falando aqui sobre as várias Áfricas. Então, é o pan-africanismo, né? A ideia do pan-africanismo. Está aqui, né? Pan-africanismo. A ideia de que os problemas africanos eram todos muito parecidos e precisariam ser resolvidos pela África e mais, os problemas da África, ou dos descendentes de africanos, continuava acontecendo no lugar para onde eles tinham sido levados como escravos em séculos anteriores, né? A discriminação, o preconceito, etc. Tá? Então tá aqui, ó. Ele quer conclamar, né? Chamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência na África, né? Aquela famosa ideia da Mama África, e o sol está querendo romper o véu das nuvens aqui no Bosque Santana. Espero que aí vocês estejam também. Muito bem. O segundo é o então, né, vice-rei da Índia, Lord Willingdon, né? Aqui, ó, que estava naquele momento passando por um dilema. Ele prende Mahatma Gandhi, porém todos os indianos são Mahatmas Gandhis. Né? Então, mostrando como a causa da independência da Índia não podia ser resolvida prendendo um único cara. Né?
O Cartoon de 1932, lembrando que a independência da Índia foi em 47, mostrando quanto tempo a resiliência de Gandhi, né, nesse processo, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas, né, lá na Índia, demonstrando então a impossibilidade de deter o movimento, né? Você podia até refrear por um tempo, ganhar tempo, mas seria impossível impedir a independência da Índia. Impossível impedir a independência. Bem, então são esses dois exercícios, e agora nós vamos começar a tratar, se ninguém tiver nenhuma colocação, nenhuma dúvida, tratar da aula número 55, que é a aula relativa à independência da China. Independência não, né? A Revolução Chinesa. Esse cara que vocês estão vendo aí é Mao Zedong, ou, né, Mao Tse-tung, tá? Que foi o grande líder da Revolução Chinesa de 1949. Outro cara que lutou aí praticamente meio século, né? Até conseguir a independência da China. A China, você sabe, é um império de 5.000 anos, né? 5.000 anos. E que no século XIX, esse império estava passando por uma crise terrível, né? Nós já vimos essa crise da China imperial no século XIX, quando estudamos o imperialismo, tá? Porque os países europeus estavam tentando e conseguiram dividir a China, né? O break-up da China. Também, né? Vamos lembrar quando os americanos forçaram a entrada na China através da chamada diplomacia do canhão, colocando lá a canhoneira do rio Yangtze, né? Que comandada pelo Commodore Perry, foi subindo lá o rio Yangtze, na China, e impôs a abertura comercial da China. Como já havia feito. Tá, daqui a pouquinho eu olho, tá, Rinaldi? Como já havia feito antes no Japão, essa esquadra do Comodoro Perry, né? Bem, então a China sofreu, inclusive tentou através de duas revoltas resistir, né? A revolta dos Taiping, a revolta dos Boxers, que acabaram fracassando. A China também foi vítima vítima de uma guerra, a Guerra do Ópio, né? Quando a China quis proibir o tráfico de heroína feito pelos ingleses. Os ingleses reagiram e a China teve que ceder Hong Kong para os ingleses e ficou a cidade de Hong Kong até 1997 nas mãos dos ingleses, quando ela foi então devolvida para a China, tá? E abrir os portos chineses às nações ocidentais, né? Uma abertura forçada. Então, a situação do Império Chinês no início do século XX era desesperadora. Até que esse império cai de podre, né? Em 1912, olha aqui, nós temos o início da República Chinesa, né? O início da República Chinesa, tá? O primeiro líder da República Chinesa foi esse cara aqui, ó, Sun Yat-sen, tá? Sun Yat-sen. Ele criou o Partido Nacionalista Chinês. Muito bem. E, ao mesmo tempo, foi criado o PCC, Partido Comunista Chinês, né? Ao mesmo tempo, não, um pouco depois, né? Em 1921. Lembrando que a Revolução Russa de 17, tá? Tentando expandir, digamos assim, o socialismo, né? Vai auxiliar aí, formando quadros, financiando o Partido Comunista Chinês, tá? Então, 1921 começa, vamos dizer assim, a história do comunismo lá na China, organizado enquanto partido. Começa uma guerra civil, e o Kuomintang, né, que era o partido nacionalista do Sun Yat-sen,
consegue derrotar os senhores da guerra, né, chineses. Acabou a guerra civil, começa então um processo complicado que é a República Chinesa propriamente dita, com o Partido Comunista Chinês sendo colocado na ilegalidade. E ilegalidade, no caso da China, significa que os caras vão ser perseguidos e mortos, tá? E mortos, não é força de expressão, não. Né? Inclusive, com a ocorrência do tristemente famoso massacre de Xangai. Né? Massacre de Xangai. Sun Yat-sen morre e em 1934 ele é sucedido pelo generalíssimo Chiang Kai-shek. Tá? Chiang Kai-shek. Ok? Que inicia uma perseguição ainda mais implacável contra o Partido Comunista Chinês. Os membros do Partido Comunista Chinês, o Mao Tse-tung, o Xu Enlai, né, essa turma toda aí, muito importante depois, o próprio Deng Xiaoping, né, que foi o cara que depois vai modernizar a China, eles percebem que ficar nas cidades chinesas vai fazer deles um alvo fácil. E aí, dizem que, inspirados pela marcha da coluna Prestes aqui no Brasil, eles decidem levar a revolução deles das cidades que eram dominadas pelos membros do Kuomintang, né, do Partido Nacionalista, para o campo. E no campo fazer a revolução. Então, é um novo modelo de revolução que vai do campo para a cidade, tá? E aí eles fazem aí a longa marcha, né? Ou grande marcha, tá? Longa marcha ou grande marcha. Então eles vão andar pelo interior da China, vão fazer reforma agrária, vão matar chefes feudais, vão distribuir terra para os camponeses, né? Vão adquirir novos soldados para o Exército Vermelho, né? O Exército Popular Chinês de Libertação, tá? É a longa marcha de Mao Tse-tung, né? Aí vai vendo o rolê que os caras deram pelo interior da China. 12 mil quilômetros de marcha, tá? 12 mil quilômetros de marcha, né? Bem, só para efeito de comparação, para vocês darem uma olhada, né? 12 mil quilômetros de marcha ó, veja aqui, ó, de uma ponta a outra aqui do Brasil são 4 mil quilômetros. Dessa outra ponta aqui até a outra, ó, são mais 4 mil e poucos quilômetros. Então aqui deu 8 mil quilômetros. Tá? Então seria, mais uma vez, fazer um rolê desse aqui. Tá? Pelo tempo que eles percorreram, né, considerando que uma pessoa adulta pode caminhar 36 quilômetros, né, durante o dia e descansando durante o dia e a noite, descansando apenas de madrugada, tá? Eles teriam levado mais tempo para dar essa volta. Então, por dia, eles percorriam de 40 a 45 quilômetros. De 40 a 45 quilômetros por dia caminhando. E ainda fazendo a revolução. Né? Então, foi realmente um gesto heróico. Bem, já começando aí um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a Guerra Sino-Japonesa, né? Os japoneses invadem a China antes ainda do ataque a Pearl Harbor, né? Antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a China podia fornecer, principalmente na região da Manchúria, a China poderia fornecer um monte de recursos naturais para o Japão. Minério de ferro, carvão mineral. Tá? O Japão, inclusive, instala a sua indústria siderúrgica na China, na Manchúria. Né? E aí, então, durante a Guerra Sino-Japonesa e durante a Segunda Guerra Mundial, tá? O Partido Comunista Chinês se juntou com o Partido Nacionalista. Foi uma aliança deles para enfrentar os japoneses. Tá? Quando acaba a guerra, né? Quando acaba a guerra, os japoneses são expulsos da China, tá? Olha aí, ó. E o PCC, o Partido Comunista Chinês,
consegue derrotar o Partido Nacionalista. Os membros do Partido Nacionalista que sobreviveram, juntamente com o general Chiang Kai-shek, fogem para a ilha de Formosa, né, Taiwan, onde eles fundam lá a República da China Nacionalista, com capital em Taipei, protegidos pelos Estados Unidos. E lá na China continental forma-se a República Popular da China, comunista. Isso acontece em 1949. Ó. Então nós temos a República Popular da China, que será então socialista. Evidentemente, no início, naquele momento histórico, será necessário que Mao Tse-tung se aproxime da União Soviética. Né? Então nós temos aqui vamos dizer, um casamento, né, entre a União Soviética e a China. A União Soviética vai modernizar as forças armadas chinesas, vai dar acesso à tecnologia nuclear para os chineses, vai ajudar a China a modernizar a sua agricultura, tá? Vai ajudar a China a administrar as fábricas que os japoneses deixaram lá na Manchúria, e vai ajudar a China a alfabetizar seu povo, né? Vai ajudar a China a nacionalizar os bens que pertenciam à burguesia, a burguesia da China, né? Que teve que fugir, abandonar suas coisas abandonar suas propriedades. Então, durante o chamado casamento aí, né? Nós vamos ter esse processo acontecendo. Ó. Então, nós vamos ter reforma agrária, são as primeiras medidas, né? As primeiras medidas. A distribuição de terras, a nacionalização de bancos e empresas e a ênfase na indústria de base, que nós já estudamos em geografia, é a indústria petroquímica e a indústria siderúrgica principalmente. Tá? Bem, o governo se defronta, então, com outro problema, que é a fome. Ó, os chineses ainda passavam fome. Então, a China entra num outro momento, o grande salto para frente, né, em que a produção agrícola aumenta enormemente. As pessoas têm que abandonar as cidades e ir para o campo. Tá? Olha que coisa, é um gesto violento, né? Tá? Boa parte das pessoas que moravam na cidade foram, então, para o campo, né, para poder plantar arroz, viraram tudo camponês. Né? Aquelas propriedades rurais que haviam sido distribuídas se transformaram em terras coletivas, terras pertencentes ao Estado, não mais pertencentes a privados, né, a particulares. Vamos dizer assim, o governo tomou de volta aquelas terras. Tá? Ah, mas e a terra não é mais minha, eu não quero plantar aqui. Ah, não? Então tá, vai morrer. Pena de morte. Na China é assim, é pena de morte para quase tudo. Tá? Bem, aumentou a distribuição, aumentou a produção, mas havia problemas na distribuição, na logística, ineficiência e corrupção. Então, boa parte da safra se perdia, ou ia parar no mercado negro de alimentos, né? Não chegava realmente em quem estava precisando comer. Tá bom? Ó? Então, problemas na distribuição e na corrupção fizeram com que não houvesse aí a solução para a fome. Por isso que chinês come tudo. Chinês come escorpião, cobra, formiga, que mais? Né? Morcego, enfim, né? Qualquer coisa, tá? Porque é um povo que passou muita fome. Muita fome. Então, os chineses têm esse problema aí, tá? Bem, a China teve, além, né, desse problema de distribuição, são problemas com secas, né, ou excesso de chuva na região da China monsônica, tá? Outra coisa, a China implantou um episódio chamado de caça aos pardais, porque vocês sabem que os pardais são animais
vorazes, né? Eles devoram boa parte da produção. Então, os pardais foram praticamente eliminados lá da China, foram considerados uma praga, foram eliminados da China. Uma praga que nem a minha cachorra aqui, enlouquecida, né? E nós temos também o problema da necessidade de mão de obra tirada do campo para produzir aço na siderurgia. Faltaram braços para a produção agrícola. Logo, mais gente passou fome. Ó, 58 até 61, tá? A grande fome chinesa. Gente, grande fome chinesa num país que já tinha, naquela época, 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes. Tá? Então é muita gente passando fome. Aí veja a China como está hoje, né? Engraçado, né? As decisões, né? Bom, nós temos aqui, olha, uma outra campanha, né? De 56 a 57, que é o desabrochar das 100 flores, né? Ainda dentro do processo ali do chamado salto para frente, né? Dizia-se aqui que era preciso, né? Digamos assim, impedir que o partido olha que armadilha. O Partido Comunista dizendo para os seus membros: podem criticar o partido, podem criticar o partido. E aí, claro, né, imagina que os intelectuais, os artistas não começaram a criticar. E adivinha se depois eles não foram perseguidos? Né? Olha, então o governo começou a receber críticas, né, porque não tinha democracia, porque não deixava espaço para as decisões econômicas das próprias pessoas, o nepotismo, a indicação de parentes para trabalhar em cargos públicos, a corrupção, enfim. Quando você começa a criticar muito isso aqui, nenhum governo quer ser criticado. Nenhum. Logo, um governo que tem poder de matar quem critica começa a radicalizar o processo contra esses críticos. Tá bom? Olha lá. E aí, então, o regime começa a perseguir os opositores do regime. Meu pai, meu falecido pai, dizia uma coisa, quando eu me meti em política, né, ainda nos meus tempos de ensino médio e tal, a gente era militonto, né? Uma vez meu pai pegou um recorte e colou na porta do meu quarto lá em casa, e nesse recorte estava escrito: é muito perigoso estar certo quando aqueles que mandam estão errados. Foi o conselho dele. Olha aqui, ó, muito perigoso estar certo quando aqueles que mandam estão errados. Então não adiantava os caras aqui estarem certos se o governo, se o poder estava errado. Começaram a ser perseguidos, ser chamados de anticomunista, né? E aí então foram mortos que nem mosca, né? Foram mandados para campos de reeducação, etc. Bom, terminada essa fase de perseguições, o governo de Mao Tse-tung decidiu fazer a Revolução Cultural. Foi publicado um livro, o Livro Vermelho do Camarada Mao, que trazia ali as orientações para a juventude, para a jovem guarda revolucionária chinesa, tá? E que pregava o seguinte: primeiro, as pessoas deviam andar todas com a mesma roupa, né, para mostrar que não havia ninguém mais importante que ninguém. Todo mundo com a mesma roupinha, tá? Proibição de cuidar de animais domésticos, os pets. Os pets eram vistos como um luxo, a não ser que fosse um cachorro daqueles que dá para comer. Mas os pets eram vistos como um luxo. O culto à personalidade do líder Mao Tse-tung, que passou a ser chamado de gênio infalível, grande timoneiro, guia genial dos povos, tá? Inclusive, todo mundo tinha que ter um quadro de Mao Tse-tung na parede e, num determinado momento do dia, todos deviam se virar para o camarada Mao, erguer a mão esquerda, que é o símbolo do comunismo, né, do socialismo, e cantar o hino da China, olhando para o camarada Mao. E também proibir, na época do início aí do rock and roll, nós estamos falando em 1968, né, músicas
guitarra, né, essas coisas todas, tá? E os professores e médicos, ó, os professores e médicos são proibidos de atuar. Tem que sobrar para professor. Nessa época, eles olhavam, por exemplo, um cara que nem eu, que usa óculos. Ah, se usa óculos é porque lê. Manda ele para o campo de reeducação. Né? Olhava a mão do cara, que nem minha mão, que não tem calo. Né? O camarada, então, era mandado para campos de reeducação, para ver como que o povo vivia. Né? Então, houve uma perseguição a professores, médicos, intelectuais, artistas. Foi a revolução cultural. Os filhos denunciavam os pais. Foi terrível. Foi terrível. Prisões, torturas, né? Colapso no sistema de saúde e de educação, né? É claro, você não podia dar aula, o professor não podia dar aula, o médico não podia cuidar do paciente. O pessoal foi embora. Foi embora. Mao Tse Tung, essa foi a última fase do governo dele. Em 76 morreram Mao Tse Tung, né, e o Xu Enlai. Tá? Quem assumiu foi um cara que decidiu modernizar a China. Né? É claro que antes ele teve que enfrentar a viúva de Mao Tse Tung, né, a Jiang Xin, e a Gangue dos Quatro. Houve lá uns conflitos e tal, a Camarilha dos Quatro, ou a Gangue dos Quatro, né, juntamente com a Jiang Xin. Tá? Eles foram presos e condenados à morte, e aí o Deng Xiaoping pôde promover a modernização da China. Que diziam que a Jiang Xin, eu lembro disso, nossa, como eu sou velho, que a Jiang Xin era ela que governava o país, que não era o Mao. O Mao Tse Tung, ele estava velho já, inclusive, né, que era mentira, essas coisas todas aí, que, né, preservando a imagem dele, puseram a culpa de tudo na Jiang Xin, né, e na camarilha, na gangue dos quatro. E aí vem o Deng Xiaoping, que vai modernizar economicamente o país, mantendo o controle político nas mãos do partido Comunista Chinês. Né? Ele inaugura aquela fase que nós chamamos de um país com dois sistemas. Um país com dois sistemas. Lembra? Não importa a cor do gato, importa que ele casse ratos. Mas a repressão política continua. Inclusive, já depois da morte do Deng Xiaoping, com a sua abertura para empresas estrangeiras, as chamadas zonas econômicas especiais, né, as ZES, tá? A reestruturação da economia chinesa e tal. Lembrando que aí a política do filho único, né, acabou sendo afrouxada agora no início do século XXI, 20 anos atrás. Então, vamos lembrar que quando houve uma manifestação de estudantes na Praça da Paz Celestial, houve um massacre lá, né? Colocaram tanques de guerra contra os estudantes. Foi o massacre da Praça da Paz Celestial. Imagine só, né? Massacre da Praça Tiananmen. Tá? Inclusive, esse massacre da Praça da Paz Celestial tem uma das cenas, digamos assim, mais icônicas, né, de todo o século XX. Se vocês, por exemplo, forem ao Google e colocarem lá Massacre da Praça da Paz Celestial. É o chinesinho na frente dos tanques. Né? Cadê? Vamos ver se eu acho aqui. Ó. Aqui, ó. Olha esse cara que xarope. Ó. Uma coluna de tanques que estava indo lá para matar os estudantes. Esse caretinho aqui entra na frente dos tanques. Né? E os tanques mudam de direção. Cadê? Vai, diabo. Os tanques mudam de direção e ele fica na frente ainda desses tanques. Conforme os tanques vão mudando de direção, ele vai na frente. O bicho, aqui, o tanque mudando de direção para não atropelar ele. Né? Esse cara depois, ele conseguiu sair da China, né? Milagrosamente. Tá? Então, esse é o famoso massacre da Praça da Paz Celestial, mostrando que o regime chinês não estava para brincadeira, né? Quer dizer, tem capitalismo, mas ainda tem controle político do Partido Comunista, tá bom?
essa é a história, então, da Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa vai exigir de vocês os exercícios e o resumo. Tá? Deixa eu pegar aqui o livro texto para ver a página, né? Eu acho que é esse aqui. Não, claro que não, né? Nunca é aquele que eu acho. Achei, tá aqui. Livro texto, número 4, e o resumo da Revolução Chinesa. Só da Revolução Chinesa, tá, pessoal? Da descolonização afroasiática, não. Tá? Então, África do Sul, Moçambique. Aqui, ó. Começa na página 56, do livro texto, e vai até a página 59 do livro texto. Então, da página 56 a 59, o resuminho. Eu peço para aqueles que não mandaram lição nenhuma, que nesse quarto bimestre comecem a mandar lição, tá? Para que a gente possa, aí no início de dezembro, liberar o restante do ano. Ok? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até terça-feira. Lembrando que segunda-feira não haverá aula, né? E na quinta-feira também não haverá aula. Tchau, tchau. Professor, o senhor poderia ver para mim Oi. se minha atividade chegou, por favor? Vamos olhar lá, Rinaldi? Vamos olhar juntos. Tá? Eu vou aqui pôr até para compartilhar a tela, para que nós possamos olhar juntamente. Atenção, hein? Cadê? Tcharanã, tiririm, tcharanã. Aqui. Eita, povinho bravo comigo, viu, meu filho? Esse povo é muito bravo. Aqui, ó, pronto, Gmail. Gmail. São Otávio Rinaldi, atividade de história. Tá aqui, ó. Tá? Beleza, Viu aí? professor. Isso, chegou, né? Então, tá ok. Ó, esse menino aqui, ó, ele jogou xadrez com apenas 10 anos, jogou com 8 profissionais de xadrez ao mesmo tempo. Perdeu todas as partidas. Bom, mas então, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu não sei aonde que eu estou mais aqui. Aqui. Tá? Chegou sim, viu, Rinaldi? Fica tranquilo. Obrigado, Tá? professor. Tchau, bom final de semana. Igualmente, professor.